Bom, então tá, tchau, Gretchen, linda, querida. Muito obrigada por mais um teste de humor aqui na nossa live, que sempre começa com a Gretchen, porque ela é ótima para expressar o que a gente sente, né? Bom, hoje nós vamos falar de liderança inclusiva. A gente vai falar de como é esse líder inclusivo, quais atitudes, como é que ele transita dentro da organização, o que se espera que esse líder faça para que, de fato, a inclusão aconteça dentro da organização. Mas, antes de começar a falar, eu quero me apresentar, mas eu quero me apresentar de um jeito diferente hoje. Eu quero me apresentar fazendo a minha autodescrição, porque assim as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual podem saber quem está falando também. Nós, né? Todos nós vamos fazer. Excelente, ótimo. Então vamos lá. Bom, eu sou Vanessa Lemos, eu sou cofundadora do Instituto Diversidade, né? Sou professora e sou facilitadora das aulas do curso de Diversidade e Inclusão Organizacional, referente a gênero e LGBTQIA+, junto com o Edu. Bom, eu sou branca, eu sou uma mulher baixinha, magra, mais ou menos, tá? Meu cabelo é marrom, meio avermelhado, eu tô com um lenço bem colorido e uma blusa cinza. Aqui eu tô no meu escritório, então no fundo tem um monte de bugigangas, assim, que são as minhas coisas queridas, né? Um pouco de livro, um pouco de papéis do que eu tenho que fazer, uma lousa branca que eu adoro para anotar as minhas coisas, os meus pensamentos e as minhas pendências. Então, e hoje vou fazer a abertura dessa live falando um pouco sobre o líder inclusivo. Vocês se apresentam conforme vocês vão falando? Ou vocês querem fazer isso agora? Conforme vai indo, né? Conforme vai indo, tá ótimo. Então vamos aí, porque a gente combina e depois eu começo a querer descombinar, né? Tá bom. Tudo bem. Aqui a gente improvisa e depois reimprovisa. Bom, então vamos lá. Vamos falar desse líder inclusivo, né? Eu vou compartilhar de novo minha tela, porque eu trouxe aqui 4 afirmações, 4 frases que, para mim, definem esse líder inclusivo. Então, eu vou compartilhar com vocês e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Então, esse líder inclusivo, né? Primeira coisa que, para mim, o líder inclusivo tem que fazer: assegurar a equidade em sua equipe. O que significa isso? Se for necessário, ele vai adaptar as regras, ele vai reorganizar o contexto, o cenário, ele vai ajudar para que todos consigam ali atingir os seus resultados. Então, ele vai fazer as adaptações necessárias para que aconteça um senso de justiça coletiva ali, no que tange você atingir resultados. Então, ele está atento a essas regras. Peraí, essa regra funciona para todo mundo? Não, não funciona. Essa regra é boa só para essas pessoas. Eu preciso adaptá-las, porque senão essas outras pessoas não conseguem entregar o que eu espero que elas entreguem. Então, isso é se preocupar com a equidade na equipe. Depois, ele trata todos com respeito. E ele tem cuidado, né? Respeito e cuidado, e ele tem atenção às particularidades. Então, aqui a gente ouve muito falar de uma regra de ouro, de que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Mas isso não funciona muito quando você vai falar sobre diversidade e nem em relação à vida como um todo. Porque você não conhece outra pessoa. O fato é que aquilo que é bom para você não significa que é bom para o outro. Então, tratar as pessoas com respeito e cuidado, mas com atenção às particularidades. Nem todos devem ser tratados da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Aquilo que é bom para você não necessariamente tem que ser bom ou vai ser bom para todos. A outra coisa é adaptar o vocabulário para ser respeitoso. Né? Então, até estava comentando mais cedo, antes da live, com o Edu e com a Eli, que tem uma série nova na Netflix que chama Cobra Kai. Eu não vou falar nada sobre ela, porque ela é super nova e qualquer coisa que eu fale vai dar spoiler. Mas, quem assistiu Karate Kid e Karate Kid 1 e 2 e era fã do Daniel San, como eu, tinha pôster do Daniel no meu quarto, é uma série muito bacana, porque fala desses personagens já mais velhos. Tipo, o que virou o Daniel San depois de 30 anos, né?
Mas o que eu achei bem interessante é que na série tem um personagem que não evoluiu e não adaptou o seu vocabulário para um novo tempo, para um novo contexto. E aí você vê exatamente como é hoje esquisito algumas coisas que a gente falava nos anos 90, que a gente aceitava nos anos 80, que aquilo era tratado de maneira normal, então vamos falar assim, e não estou faltando com respeito, e que hoje, quando você traz para esse novo contexto, onde nós entendemos mais sobre diversidade, e que a gente tem as pessoas diversas, pluralidade convivendo em todos os ambientes, você fala, não combina falar isso, não tem nada a ver, né? Então, é muito interessante, se alguém quiser assistir essa série, eu recomendo, ainda mais os fãs de Karate Kid. A outra coisa é promover o desenvolvimento de todas as pessoas na sua equipe, né? Então, estar preocupado em conseguir criar condições para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, tem um treinamento de liderança. Então, quem são as pessoas que vão ser encaminhadas para esse treinamento de liderança? Todos os potenciais estão, de fato, ali, prontos para participar desse treinamento? Né? Ou eu vou, todo mundo tem o Antônio tem potencial, mas como ele é cadeirante, olha, não tem adaptação lá no hotel onde vai ser o treinamento, então eu não vou mandar, mas olha, seria ótimo se ele participasse. Então, ali eu estou excluindo. Né? Então, eu deveria me preocupar que essa sessão de treinamento fosse inclusiva, acontecesse em um espaço onde todos pudessem participar, onde todos aqueles que tivessem potencial ou fossem público-alvo dessa sessão de treinamento pudessem participar. E aí, vai mostrar isso. E aí é esse líder inclusivo que a gente espera, né? Alguém que tem essas atitudes que, como base, como a sua rotina, sempre atento, sempre prestando atenção no que está acontecendo à sua volta e com a sua equipe. Então, é fácil, é difícil, a gente ainda vai entrar nessa discussão, né? Se é uma opção, se não é, o que faz você ser um líder inclusivo, a gente ainda vai falar mais durante a nossa live. Mas se a gente fosse, de maneira geral, dizer, olha, 4 coisas que um líder precisa fazer para ser inclusivo, eu diria que são essas coisas, com certeza. Bom, agora é com você, Elisângela, fala um pouco, então. Então, tá bom, vou começar pela minha autodescrição, depois eu quero voltar aí a esse ponto que você fala desses líderes inclusivos e como que a gente se preocupa com a formação deles, tá, Van? Então, eu sou Elisângela Machado, sou cofundadora do Instituto Diversidade, sou uma das facilitadoras no curso, né, eu vou trabalhar dois conteúdos, um sobre raça e etnia com Gênison Honorato, e o outro sobre pessoas com deficiência, junto com o Eduardo Stelita, que está aqui na tela com a gente, né? Sou mulher negra, tenho cabelos crespos, cortados na altura da orelha. No momento desta live, eu não estou usando óculos, mas geralmente para conseguir olhar para a tela do computador eu uso um óculos. Estou usando uma blusa azul e um colar também azul com detalhe preto. E no momento eu estou na casa do meu filho, né, que é estudante universitário, então eu estou usando um dos escritórios e à minha volta, e na verdade atrás de mim, tem uma parede de cor clara, né? Então, Van, você estava falando da formação desse líder, né? E quando a gente vê quais são as necessidades que esses líderes têm, e todo esse contexto hoje mundial e do nosso país, né, que nos exige, nos chama para uma cultura mais inclusiva, para uma cultura mais diversa, nós 4, né, como educadores altamente inquietos, mas também engajados no nosso propósito, e também por querer e por sonhar com uma sociedade mais inclusiva e mais equitativa, nós fundamos o Instituto Diversidade, né? Então, esse instituto, que para nós, assim, além de um trabalho, é quase que uma missão de vida, né? Porque a gente se entrega, né? Nós passamos a tarde toda em reunião, de manhã nós estávamos trabalhando pelo Instituto, a gente se entrega porque é nosso, né? É uma parte nossa sendo concretizada, e o que é melhor, que a gente possa disseminar conhecimentos, que a gente possa produzir conhecimento e que a gente possa trocar conhecimentos. E o que é mais interessante, a gente não quer só
uma via de mão única nessa comunicação. Nós queremos também que vocês tragam, né, ou as pessoas que vierem estar conosco neste instituto, que tragam suas experiências, que tragam as suas dúvidas e que a gente, no conjunto, né, das pessoas que formam este instituto e das pessoas que virão compor com a gente, ou como palestrante, ou como facilitadores, ou as pessoas que farão nossos cursos, ou as nossas consultorias, que a gente possa promover uma troca. Então, esse instituto, ele tem esse intuito de promover o diálogo autêntico, com uma metodologia altamente inclusiva, e promover, acima de tudo, um espaço onde a gente forme pessoas conscientes, líderes engajados e propostos a uma ação. E é nesse sentido que hoje também nós perguntamos nas redes sociais, algumas das pessoas que aqui estão nos assistindo responderam a essa enquete, né? Nós perguntamos o que nos faz um líder inclusivo, né? Eu lembro que uma colega que respondeu, olha, Elisângela, eu respondi, é uma jornalista do Rio de Janeiro, inclusive. Mas eu não me acho líder, né? Não teve espaço para colocar que eu não me acho líder. Eu falei, você é uma líder, você é uma influenciadora, e você tem sim os princípios da inclusão. Então, é mais do que honroso você se assumir nesse papel de líder, inclusive todos nós somos influenciadores, né? Então, nesse sentido, o Eduardo Estelita, né, nosso colega, que está aqui também na live, ele vai falar um pouquinho para a gente, ele vai apresentar as respostas que nós recebemos, né, de como as pessoas se acham e se colocam. Ixi, passou um caminhão aqui, não sei se vocês ouviram. Como vocês se acham e se veem nesse papel de líderes inclusivos, e vai conduzir uma reflexão. O que faz de nós esse líder inclusivo? E, na sequência, a Gisele vai falar um pouquinho para a gente também. É isso, Du, a bola está contigo. Olha, Elis, eu me junto a Sinara Barros, que falou aqui que Elis maravilhosa. Eu me junto a ela no coro. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com barba e bigode curto, ralo. Eu também tenho o cabelo raspado, ralo. Não olhem, tem algumas entradas também aqui no cabelo, que já começa a entregar um pouco a idade. Eu uso óculos, eu estou com uma camisa social azul e, no fundo, eu tenho uma parede branca e um quadro abstrato, que tem algumas cores vermelhas, verde, azul, amarelo, tem várias cores, é um quadro de pintura abstrata. Eu vou começar com a parte que a Van pulou, que ela estava meio agitada no compartilhamento, então eu vou puxar esse ponto, porque eu acho que ele linka bastante com o que a Elisângela tinha dito. Você pode compartilhar, Van? Aquele slide? Posso. Vou compartilhar. Ele linka bastante com o que a Elisângela falou, né? Muitas vezes a gente não se sente preparado para essa posição de liderança, né? E muitas vezes o líder, o gestor de equipe, ele é jogado numa posição, ele se encontra numa posição de ter uma equipe diversa, e aí ele tem que aprender a ser um líder inclusivo, né? E aí, o que eu já percebi em pesquisas e lendo também em outras pesquisas acadêmicas, é que a comunicação é um grande problema. Então, a gente também fez uma outra enquete em que a gente perguntou no LinkedIn se as pessoas se sentem preparadas para se comunicar sobre diversidade no ambiente de trabalho. E somente 11% das pessoas se sentem confortáveis para comunicar em todas as situações. 22% das pessoas não se sente preparada ou preparada, e 67% naquele depende da situação, né? E o que é esse depende da situação? É que a verdade é que existem diferentes dimensões de diversidade, diferentes tipos de diversidade, né? E os principais nas organizações são diversidade de gênero, diversidade de raça e etnia, diversidade LGBTQIA+, diversidade de pessoas com deficiência, diversidade geracional, são as 5 principais. E
E cada dessas dimensões tem todo um vocabulário específico, tem toda uma forma específica de se comunicar. Então, realmente exige desse gestor uma capacidade uma vontade de aprender, uma vontade de ser empático, uma abertura para ouvir os outros e aprender sobre esse vocabulário, adquirir essa linguagem, porque é essa linguagem que constrói a realidade, né? A nossa consciência, a nossa atuação no mundo vem a partir da nossa linguagem, né? Então, na semana passada, a gente disponibilizou um vídeo em que eu expliquei a diferença entre diversidade e inclusão, né? E a verdade é que nós aqui já somos gestores de equipes diversas, já existe essa diversidade dentro das nossas equipes. De alguma forma, existem pessoas com personalidades muito diferentes, com orientações sexuais, com gêneros, com raça e etnia, com idades diferentes. Na maior parte das empresas, essa diversidade ela já é uma realidade, né? E, então, diversidade, na verdade, é só uma questão de números. Quantas pessoas de cada um desses grupos está nos diferentes níveis e nas diferentes áreas das organizações. Agora, um líder inclusivo é uma pessoa que fomenta uma percepção nos colaboradores de inclusão. E o que é a inclusão? A inclusão é a pessoa poder, de um lado, se sentir parte do grupo, daquela empresa, daquela equipe, ela se sentir reconhecida, ela se sentir pertencente dentro daquela equipe, e do outro lado, ela se sentir livre para ser ela mesma, para poder ser autêntica, para poder ser seu próprio indivíduo, né? E aí a Elisângela, como ela falou, ela fez uma pesquisa fantástica já para essa live, preparando essa live, e a gente já viu alguns comentários muito interessantes. Por exemplo, a Ana Carolina Gomes, ela fala sobre esse reconhecimento. É de você, como líder, dar os louros a quem de fato merece. Depois ela fala, a própria Ana Carolina Gomes, ela fala de desenvolvimento. É você estimular e contribuir para o aperfeiçoamento das qualidades dos seus colaboradores. Ela fala também de escuta, de escutar atenciosamente o outro em sua perspectiva, em sua realidade. Já a Daniela Schibnel, desculpa se eu não falei, Schibnel, se eu não falei corretamente o sobrenome, ela fala na empatia, na capacidade de se conectar com o outro, em todas essas dimensões de diversidade. E a Rosana fala da oportunizar, eu gostei muito dessa palavra, dessa frase, oportunizar espaços para todos. Ou seja, não só você criar um ambiente de equidade, de oportunidades iguais para todos, mas você também dá a voz para todos. E de você também criar espaço e chamar as pessoas para que elas contribuam, né? Então, um tipo de diversidade é aquela questão do eu sou introvertido, eu sou extrovertido, né? E aí, nas reuniões de equipes, o extrovertido fala pra caramba. E aí, o que o líder faz? O introvertido, ele não quer falar, ele não precisa falar, deixa ele no canto dele. E aí, eu não estou convidando aquela pessoa para ela contribuir também para a equipe, né? E aí, obviamente, o sentimento de pertencimento dessa pessoa vai diminuir, né? E, por último, a Adriana Pires, ela trouxe uma questão que eu achei que é fantástica, a questão da liderança participativa. É você ser capaz de promover discussões de temas relevantes no coletivo, que é diferente do líder democrático, né? O que é o líder democrático? Líder democrático é aquela pessoa que fala assim, ei, pessoal, vamos votar, a gente vai lançar esse novo produto ou não lança? Quem acha que deve lançar? Quem acha que não deve lançar? Né? Esse é o líder democrático. Né? O líder participativo, ele convida as pessoas para trazerem seus pontos de vista. Né? Não é simplesmente votar, a maioria vence.
é você buscar um consenso, é você buscar entender as diferentes perspectivas, você buscar uma sinergia, né, convergir as diferentes perspectivas para uma decisão, uma estratégia, né? E aí eu acho que isso linka muito com o podcast, né, que a gente tem, o Diversiarte Podcast, em que a gente fez um episódio, sexta-feira a gente lançou um episódio sobre masculinidade. E nesse episódio a gente fala exatamente sobre, não era o objetivo era falar sobre como criar crianças, criar meninos no mundo de hoje, mas a gente acabou descambando, improvisando, porque é assim que a gente funciona, e começamos a falar sobre essa masculinidade no ambiente de trabalho, né? Essa liderança do comando e do controle, né? Que não é inclusiva, né? Que não promove essa inclusão, que muitas vezes promove uma separação, que promove uma exclusão de algumas pessoas que são consideradas fracas dentro da equipe, né? Então, uma característica muito marcante, excelente contribuição da Adriana Pires, essa questão da liderança participativa, né? E eu acho que tem um outro ponto que eu queria puxar e chamar a Gisele, que a Gisele é expert nesse tema, que é a questão também, que é um ponto que é essencial da liderança inclusiva, que é a questão da segurança nas relações de trabalho, da segurança psicológica, né? De você... Antes só da Gi começar, antes da Gi começar a intervenção dela, só fazer uma correção. A Adriana Pires, ela está aqui na nossa live como Adriana Santana, tá bom? É a mesma pessoa. É porque é a mesma pessoa, só para ela saber ótimo. Que a resposta é dela. Então é a sua resposta, Adriana. Parabéns. E então eu gostaria de chamar a Gi para falar um pouco sobre como esse líder inclusivo ele promove essa segurança nas relações de trabalho, essa segurança psicológica, que é muito importante, né? Obrigada, Du. Bom, eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Gisele, eu sou cofundadora do Instituto Diversidade. Também vou compartilhar aí do nosso curso de Diversidade e Inclusão Organizacional. Vou estar com a Van na aula de Fundamentos e também falando de gênero, e com o Edu falando sobre programas de diversidade. Fui executiva de RH, então tive bastante experiência nesse assunto, mas hoje eu estou aqui para falar de líder inclusivo junto com esse time maravilhoso. Eu sou uma mulher branca, baixinha, sentada não dá para saber, mas, né, se eu ficar em pé, vocês vão ver que eu tenho todos 1,58 m de altura. Estou com um batom rosa maravilhoso, que eu não estava antes deste início desta live. Tenho os cabelos curtos e castanhos. Estou na minha varanda aqui de casa. Atrás de mim tem uma série de plantas que não dá para contar, porque tem um monte delas, mas dá para ver um pedacinho aqui no canto da minha tela de um dos limões do meu limoeiro, que eu tenho aqui plantado num vaso. Isso já fala bastante da minha conexão com a natureza, que é uma coisa super que eu gosto e que eu tento trazer aqui para essa selva da pedra, que a gente tem um pouquinho dessa natureza aqui. E pegando um pouco do gancho do Edu, falando sobre segurança psicológica dentro das organizações, queria voltar um pouquinho antes para falar qual que é o papel do líder nas organizações de modo geral. Então, se a gente for parar para pensar, o que o líder precisa fazer? O líder, ele tem 2 assuntos importantes que ele precisa cuidar. Ele precisa cuidar de coisas e de pessoas. Para cuidar de coisas, ele usa a gestão, que é fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é cumprir os nossos papéis, fazer planejamento, é o básico de uma cadeira. E o outro papel é o ser líder. O líder, o que ele dá? Ele dá direção, ele dá visão, ele fala para onde nós estamos indo e ele constrói esse caminho. Para isso, ele tem um papel que é fundamental, que é ser exemplo. Ele não tem como não fazer isso através do exemplo. O exemplo, ele não é uma opção, ele é a única opção. Ele não tem outra forma da gente fazer. Por isso que o papel do líder dentro de uma cultura inclusiva, ele é fundamental. Ele é o papel mais importante que a gente tem, porque ele cria cultura e ele cria caminhos também. Se eu for pensar nisso,
para poder falar de diversidade e inclusão, o papel do líder é exatamente ser exemplo no assunto. Então, ele precisa saber sim se comunicar a respeito de diversidade. Ele não tem escolha. Se ele não se sente seguro, precisa fazer algo para conseguir se sentir seguro a respeito disso. Se não houve preparo suficiente, tempo para conseguir se aprofundar nos termos, saber qual termo é correto ou não, a melhor posição é a posição da vulnerabilidade. É compartilhar com a sua equipe que não sabe. E aí perguntar para as pessoas que têm no seu próprio time, para falar com essas pessoas o que efetivamente, o que ajuda, o que atrapalha, o que é ofensivo. É perguntar se aquele termo faz sentido ou não. Porque só quem está na pele, literalmente, é que sabe se aquilo faz sentido ou não. Então, passa por um grande combinado entre as pessoas dentro de um próprio time. Como a gente já disse aqui um pouco antes, os times já são diversos. Mas se a gente olha para as lideranças das empresas, vamos olhar para a alta liderança das empresas. Elas normalmente são brancas, masculinas, heterossexuais e cisgênero. Então, quando eu olho para essa população, o que eu vejo? Eu, como uma mulher, eu olho para cima e falo, será que eu tenho espaço? Se eu não vejo que eu estou representada de alguma maneira naquela equipe, dificilmente eu acho que aquele caminho é meu. E aí a gente fala um pouco de representatividade, que não é o tema dessa live, mas é importante dizer que isso tem importância sim e faz toda a diferença no dia a dia da organização. Então, a primeira coisa que o líder precisa fazer para ter uma posição inclusiva é se perguntar se dentro do próprio time de liderança a gente está num time diverso. E como que eu formo sucessores, se eu não tiver, para que possam ocupar minha posição, que possa fazer dessa parte da empresa um retrato da nossa sociedade. Porque se eu tenho uma sociedade com 52% de negros e eu olho para o meu lado e não tem 52% de negros ao meu redor, tem algo de errado. Então, precisa ter coragem para ser um líder que questiona o status quo. Não dá para simplesmente olhar para isso e sentir uma normalidade, porque não é normal. Olhe para o lado de fora para ver se aquilo está de fato refletido onde você está. E aí a gente precisa fazer esses questionamentos. Eu, como mulher, ainda preciso perguntar se as mulheres no meu time se sentem incluídas, se elas veem perspectivas de crescimento dentro da empresa. Diversidade é tão amplo, porque eu tenho que olhar também para o meu time e perguntar se eu tenho um exército de mini-Gs, porque às vezes eu tenho a tendência de escolher pessoas que são iguais a mim. E aí eu estou falando de várias coisas, de estilo, eu vou procurar ter no meu time mulheres da minha faixa etária, que tenham a mesma visão, que compartilhem das mesmas questões que eu, e com isso eu vou ter sempre os mesmos resultados. É muito pobre uma equipe que tem o mesmo perfil, em todos os aspectos, porque provavelmente nessa equipe não vai morar a inovação. A inovação, ela é um grande fruto da diversidade, porque só esse olhar diferente, pontos de partidas diferentes é que vai trazer esse olhar. E a inovação, assim como várias outras coisas no mundo atual, não é uma opção, ela é a única opção. Então, a gente também precisa olhar para isso. A gente precisa ver como fazer. E aí eu preciso pensar, como que eu posso ser um aliado, como líder, do programa de diversidade e inclusão da minha empresa? Primeiro, eu preciso saber se tem. Se não tem, eu preciso ir lá provocar, porque eu deveria ter. Se tem, eu estou cumprindo com tudo que está sendo dito? Olho para a minha equipe, eu tenho um retrato do que eu deveria ter na empresa, dentro do meu próprio time? Como que eu seleciono? Eu faço seleção considerando a competência das pessoas ou o potencial delas, ou eu procuro ainda olhar para as pessoas que têm os mesmos vieses que os meus? Eu também preciso pensar o que eu estou fazendo a respeito de garantir a segurança psicológica das pessoas dentro da minha área. O que é a segurança psicológica, que foi o que o Edu começou aí a nossa conversa e me puxou para esse bate-papo?
A segurança psicológica é garantir que as pessoas possam ser elas mesmas e que elas se sintam seguras para se expressar. E isso é de uma maneira muito ampla, porque quando eu me sinto seguro para ser eu mesma, dentro do ambiente de trabalho, eu vou dar o meu melhor. Isso já gera tanta coisa, porque provavelmente a gente prefere trabalhar num lugar onde eu possa ser eu mesma, genuinamente, ser a Gisele, do jeito que eu sou, às vezes despachada, às vezes assim, que tem uma tatuagem, que tem parte do cabelo raspado, enfim. Se eu posso ser essa pessoa e eu vou me sentir segura com isso, que ótimo! Eu vou dar o meu melhor com isso. Enquanto eu tiver escondendo algo, eu vou estar sendo menos produtiva do que eu poderia ser. E aí, se a gente está falando de negócios e no mundo capitalista, ter menos produtividade já deveria ser algo que você deveria estar atento para cuidar a respeito disso. Se não for isso, se não for pelo bem da sociedade, por um mundo mais inclusivo, no mínimo a produtividade você deveria estar atento. Além disso, só para puxar um gancho, porque você falou de produtividade, eu acho que é um gancho importante. Existem estudos que mostram que pessoas LGBTs que se sentem confortáveis para sair do armário do ambiente de trabalho performam 40% mais no ambiente de trabalho. Só porque não tem que se preocupar, será que eu vou ser descoberto? Será que eu vou ter que ouvir piadinha? Se eu me sinto confortável no ambiente de trabalho e me autodeclaro, né? Nem assumir não é uma boa palavra, assim, eu me autodeclaro, me afirmo como uma pessoa LGBT no ambiente de trabalho, eu já automaticamente, eu já libero carga cognitiva para poder performar muito melhor no meu trabalho, né? Sim. Então, é impressionante como essa questão da autenticidade e da segurança psicológica no trabalho, ela tem um impacto muito claro na produtividade. Uhum. E me corrija se eu estiver errada, Edu, mas quase 60% do público LGBT estão dentro do armário nas organizações, não se expressam dentro das organizações por não sentirem um ambiente seguro. Sim. E também, boa parte da evasão desses profissionais das empresas é por conta de criar relacionamentos afetivos fora, imaginários, para ser aceito dentro de um ambiente. E aí ficar preocupado em cair na sua própria mentira. Então, são pessoas que normalmente não saem para almoçar junto com outras pessoas, evitam os happy hours, ou fica tão atenta a essa questão de manter a questão do parceiro imaginário, que ela vai comentar dentro do ambiente, que ela prefere não se relacionar. E ao não se relacionar, ela não se sente parte. E se você não pertence a um lugar, você sai. Porque a gente tem a necessidade de pertencimento. Isso é uma das coisas que o líder precisa cuidar. O pertencer a uma organização. Com certeza. É exatamente isso. Então, e outra coisa das relações de trabalho, que aí a gente volta na questão da masculinidade, né? É o líder que se permite ser questionado. Né? Se você, como líder, não se permite ser questionado, aí as pessoas não vão se engajar, né? A sua equipe não vai se engajar nos desafios da equipe, né? E aí, por não se engajando, as pessoas também não se identificam, não se sentem pertencentes. Uhum. Outra coisa que é muito comum é o acesso à informação, acesso aos recursos. Né? Muitas vezes, um líder não inclusivo vai passar uma tarefa, mas não vai dar acesso aos recursos, ou vai controlar com quem que você pode falar. Não vai te apresentar aquele vice-presidente que você precisa falar para resolver aquele problema. Ele vai se meter no meio, ele vai fazer esse papel de atravessador da informação. Né? Então, quanto mais facilmente a informação flui dentro da organização, mais inclusiva essa organização é. Né? Sim. E aí, o papel do líder é essencial. Uhum. Porque esse líder, não importa em qual organização ele está, ele começa a falar para as pessoas, olha, você tem que resolver esse problema, deixa eu te apresentar aquela pessoa, deixa eu te dar aquele acesso dentro do drive, do share drive do computador, para você ter acesso às informações que você precisa. Se ele se sente livre, confortável, na vulnerabilidade da liderança dele, numa liderança mais
mais participativa e menos heróica e menos microgerenciadora, né, do comando e controle, ele vai ter um efeito na organização inteira. Uhum. Ele vai ter um exemplo na organização inteira. Isso foi uma coisa que a gente estava conversando mais cedo com a Elisângela, muito sobre esse ponto, né? Não é de um lado aquela pessoa que só olha para a empresa e do outro lado só olha para a sua equipe, né? O olhar para dentro da minha equipe, que é o raio de controle dele, e do outro lado só a organização, né? É uma fronteira entre os dois. A Elisângela estava puxando a nossa orelha quando a gente estava fazendo, ou montando a pauta, né? E que realmente são vasos comunicantes, né? Essa pessoa, ela atuando dentro da equipe dela, ela se torna um exemplo dentro da organização inteira. Eu sempre digo para os líderes que eles não são líderes de uma área, eles são líderes da empresa e da organização. Então, eles não podem se limitar a falar, olha, dentro deste meu feudo está tudo funcionando. Se está funcionando ali, ótimo, parabéns, você está fazendo seu trabalho, mas você tem que garantir que a organização inteira esteja fazendo. Porque, como a gente fala que líder atua com a influência, ele precisa ser o influenciador de comportamento de toda a organização. E você não seleciona, eu influencio a Vanessa, mas não influencio o Eduardo. Eu não tenho como fazer isso, até porque a influência acontece através do exemplo. Fala, Eli, você está no mudo. Está no mudo. Estou com o microfone mudo. Isso. Agora os cachorros começaram, gente, vocês não estão entendendo. Aqui é uma sinfonia. E é isso, né? Esse líder, ele é uma pessoa que vive num sistema social, né? Não é só ele como indivíduo, ele precisa startar essa liderança pela inclusão, porque ele entendeu e porque ele vai fazer e vai promover a diferença. E não é na equipe dele, é na organização também e na sociedade. Porque se ele não conseguir transcender e passar por todos esses ambientes e influir, ele não absorveu a lição. Ele está fazendo por fazer, não é nato, não é autêntico, né? E aí ele perde a principal característica, que é ser líder. Ser líder, ele é autêntico e, como você falou no início, ele vai ensinar pelo exemplo, né? E aí a gente perde isso. Se ele for num momento, for outro no outro momento e for outro na sociedade, a gente perdeu esse líder, ele não é líder, né? Ele é um chefe. E chefe, dificilmente ele influencia. Chefe, ele manda, a gente executa, né? Que é um pouco da questão do gestor, né? Se você fica só no papel de gestor, você não é um líder completo. O líder completo, ele tem essas duas funções. Ele tem a gestão e ele tem a liderança. Ele precisa fazer as duas. A grande questão, e aí a gente nem está falando de diversidade, a gente está falando de questões de liderança dentro das organizações, é que a maior parte dos líderes, eles ficam só no pé da gestão e não cuidam da liderança. E a gente precisa, para uma pessoa completa, a gente precisa das duas questões para ser uma pessoa bem efetiva. Eu fico pensando que a gente já, ao longo do tempo, quando a gente fala de formação de líderes, a gente já testou tantas coisas, né? Então, a gente já falou de líder servidor, o líder inspirador, o líder servidor, o líder... E foi para o mudo. Então, você tem o dedo. Pensando, né, que nesse contexto que a gente vive, né, de mudanças tão rápidas, inesperadas, que cada vez mais isso vai acontecer. A pandemia, ela veio aqui para dizer, olha, você está vivendo no mundo VUCA, e eu sou só um belo exemplo disso. Eu acredito que a forma de capacitar esse líder, de desenvolver esse líder, vai ter que ser pensando no líder inclusivo. Não dá mais para você segmentar. Então, eu vou pensar nesse... Primeiro, eu vou cuidar da gestão, eu vou ensinar ele a fazer gestão, depois eu vou ensinar ele a fazer coach, depois eu vou... Não, eu preciso fazer tudo isso pensando na inclusão. Porque cada vez mais ele precisa ter um time diverso. Antes, quando se começou a falar sobre diversidade na organização, se linkava muito com a questão monetária. Diversidade aumenta a produtividade. Hoje eu vejo muito mais um discurso linkando a diversidade com inovação. Uhum. Por quê? Porque é exatamente isso. E inovação vai bater no monetário. Uhum.
Sem dúvida. Por quê? Porque um time diverso, você imagina um grupo diverso com várias perspectivas de vida, que vieram de outros contextos sociais, a capacidade de gerar solução é muito aumentada, é muito maior. Então, para mim, a gente vai ter que pensar numa formação de líder totalmente diferente daqui para frente. Muito menos segmentada, muito menos apartada e muito mais pensando no desafio que ele tem para ontem, né? Porque a Forbes, por exemplo, colocou uma matéria em 2019, antes da pandemia, antes de tudo isso, escrevendo assim: liderança inclusive é uma tendência. Liderança inclusive é uma tendência desde o ano passado, e acho que de muito tempo já. E agora no mínimo 70 anos, né? era uma tendência em 2019, agora é uma urgência. Agora é uma urgência. Lembrei que a gente não, os nossos participantes não estão, a gente não deu uma orientação, né, para os nossos participantes, então gostaria de convidar os participantes a colocarem suas perguntas, podem trazer os casos cabeludos mesmo, e a gente vai continuando a conversa, mas vocês, conforme vocês forem sentindo a necessidade, enquanto a gente vai falando, vai surgindo ideias, insights, perguntas, reflexões, provocações, sintam-se à vontade para colocar aqui para a gente, porque a gente quer fazer uma grande conversa aqui com vocês. Exato. Não que a gente tenha resposta para tudo, né? Não, mas a gente, na verdade, quer gerar reflexão e soluções, a gente quer pensar ao longo do tempo, né? Porque não é que o tema seja novo, a gente acabou de falar, o tema não é novo, mas a forma de convivência nas organizações e na sociedade com grupos diversos, ele é novo para nós, e nós estamos vivendo um choque, né? Um choque cultural, e todo choque cultural, a partir de qualquer choque, a gente inova e os corpos se transformam. E quais as transformações que a gente vai ter para essa cultura inclusiva, né? Ou para essa liderança mais humanitária e inclusiva? Nem todas as respostas virão de nós, porque a gente precisa de diversidade para poder encontrar solução. Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, de como que o líder pode ser um aliado, eu estava hoje conversando com uma pessoa falando sobre como que eu posso ser uma aliada de diversidade, sendo que eu represento na diversidade as mulheres, né? Todo o restante de todas as dimensões da diversidade, talvez eu não represente. E aí eu estava conversando com um homem a respeito disso, que é um homem branco, hétero, cisgênero, que está numa posição de liderança. E aí a gente estava conversando, falando exatamente de que qual é o grande papel desta pessoa dentro do contexto da diversidade? É usar a posição de privilégio e de poder de uma liderança para fomentar ações de diversidade. Que é melhor ação do que essa? É impossível, né? Mesmo que você não seja um representante, você tem uma voz que é muito importante. E essa voz pode representar as vozes que não estão sendo ouvidas. Então, é como que você se posiciona de uma maneira que você consiga gerar essa voz. Isso é tão relevante dentro do papel da liderança, né? E a melhor posição de aliado é você conseguir fazer isso. Eu acho que tem dois lados em relação à voz, né, Gi? Tem um lado que é de promover a voz dos outros, dar espaço para outras vozes encontrarem espaço. E aí eu não estou nem falando somente das categorias, as menções usuais de diversidade, né? É você dar voz, por exemplo, a sua organização, ela ouve as pessoas que estão saindo, ela ouve os novos colaboradores, né? Aquele relatório de surpresa, né? Um novo colaborador nos primeiros 90 dias. Você está ouvindo para saber como é que esse colaborador que está vindo com o olhar de fora está vendo a organização? E aí, como é que um colaborador negro, um colaborador que é uma mulher negra, um colaborador que é um homem com deficiência LGBT, né? Aí a gente começa a cruzar as interseções, né? Como é que esse colaborador está vendo a organização? Então, de um lado, é dar voz para dar espaço, dar voz para essas pessoas falarem. E do outro lado, é não silenciando
quando você está num espaço em que essas pessoas não estão, que é o que é mais comum. Né? Então, eu estou no comitê de liderança, só tem homem ali, alguém faz uma piadinha machista, e eu não vou falar nada, né? Eu não vou me permitir falar nada, e é você romper esses silêncios. É você representar essas vozes dessas pessoas e falar, olha, isso não é legal, esse comportamento não é legal aqui. Né? Então, é um pouco dos dois. Uhum. Desculpa, Edu. Eu vivi uma situação que foi muito interessante, que foi numa empresa onde a gente estava falando sobre implantação de diversidade, e aí o presidente da organização estava falando que, a partir daquele momento, a diversidade seria privilegiada em processos de promoção e seleção. E aí, um dos diretores, branco, homem, heterossexual, cisgênero, ele virou e falou assim, então agora, para ser promovido, eu vou ter que usar uma saia? Eu já estava me preparando para falar, mas eu não precisei, o que foi ótimo, né? Porque o presidente mesmo voltou para ele e falou assim, aqui nessa empresa a gente respeita a diversidade, se você tem interesse em usar saia, você tem total liberdade para fazer isso. Nossa! Mas isso foi o que eu fiz por dentro, por fora eu estava plena, maravilhosa ali, tipo, é isso. Não nada, não nada. Mas exige uma coragem de se posicionar. E já teve situações onde eu tive que falar, falei assim, olha, desculpa, mas esse comentário seu está sendo sexista, ou você precisa se posicionar. Você já ouviu? Nesta empresa não tem racismo. Tinha uma pessoa negra sentada na mesa. Vamos perguntar para a pessoa negra aqui se tem racismo? Por favor, você pode falar se você já viveu uma situação racista? Essa pessoa pode falar, você não. Então, eu concordo plenamente, Edu, a gente precisa dar voz e não silenciar as vozes que estão dentro das organizações. E aí eu vou começar a ler aqui um pouco dos comentários para ver se a gente pode contribuir com o pessoal que está aqui participando. A Adriana está colocando aqui que está adorando o assunto, aí a gente também adora. A Janaína com palminhas maravilhosas. A Ana Carolina Gomes colocou aqui. Aqui o líder precisa estar atento para incluir e integrar à distância uma equipe que antes atuava no presencial e está sob todas as pressões advindas da pandemia. E aí? Não, tem muita coisa que dá para fazer, né? Eu vou falar algumas, vocês complementem e falem outras, enfim. Eu, como trabalho muito com mentoria de mulheres, eu vou falar sobre gênero, aí a gente vai falar sobre gênero, né, Gi? Então, vou puxar um pouco para esse lado. As mulheres estão dentro de casa, as escolas estão fechadas, então as mulheres que trabalham perderam a sua rede de apoio. Então, uma empresa que se preocupa com a inclusão dessas mulheres precisa se adaptar a essa situação. O que significa isso? Na hora de agendar as reuniões, então eu vou tentar não agendar reuniões antes do almoço, depois do almoço, porque eu sei que essa pessoa vai precisar ali fazer uma pausa. Essa mulher tem uma cultura familiar colaborativa, o marido ajuda ela com as atividades domésticas, provavelmente o grande percentual é que não. Nós vivemos numa cultura onde as famílias não têm a tendência a serem colaborativas. Geralmente é a mulher que assume a maioria das atividades. Então, pensando nessa perspectiva, eu não vou agendar reunião próximo do horário do almoço, eu não vou ficar também mandando e-mail ou mensagem pelo WhatsApp até tarde da noite, porque achar que a pessoa está em casa, então ela está 24 horas disponível, né? Então ela só tem que trabalhar. Se a mulher estiver fazendo uma reunião e aparecer um filho que está chorando, uma criança que aparece na câmera, não constrangê-la ela diante dessa situação, porque é algo que vai acontecer, as pessoas estão dentro das suas casas, né? Tem uma outra situação em que, tem um outro dado muito triste, que é, desde os anos 90, a nossa participação, as mulheres no mercado de trabalho, nunca foi tão baixa. Nós temos uma representação hoje de 46%, se eu não me engano. Ela era 54% antes da pandemia. O que significa isso? Que as mulheres com filhos até 10 anos estão abandonando os seus empregos, porque se o emprego é presencial e eu não tenho quem deixar meu filho, eu vou parar de trabalhar. Então, tem até um relato de uma mulher que fala, olha, meu chefe queria que eu trabalhasse das 8h30 às 5h30, mas eu tenho 4 filhos.
E aí não tem como trabalhar. Até falei para ele, vamos trabalhar, eu trabalho meio período no escritório, meio período em casa, porque aí eu consigo manejar e deixar as crianças com a minha vizinha, porque afinal de contas a minha mãe é idosa e é grupo de risco. Não, quero que você trabalhe aqui. Então ela pediu demissão. Então, isso é um exemplo da pandemia que está muito latente em relação às mulheres. A outra é a questão social. Nem todas as pessoas têm um ótimo computador, uma excelente estrutura dentro de casa e uma internet maravilhosa para trabalhar. Uhum. Né? Então, vai trabalhar em casa. Eu vi empresas que, assim, ó, a matriz ligou e falou, todo mundo, porque na Europa, a pandemia estourou primeiro. Vocês estão ouvindo ela? Não, ela gravou. Congelou, dando beijinho pra gente, mandando beijinho. Gente, a minha gata está querendo ser incluída na live. Pode citar o exemplo de uma grande liderança inclusiva na atualidade. Você tem um exemplo? Ela voltou. Ela voltou. Você estava falando que nem todo mundo tem uma excelente internet em casa. Tipo, para vocês sentirem na pele o que é isso. Mas o fato é que eu vi empresas que a matriz ligou e falou, manda todo mundo para casa agora. E as empresas pegavam o computador, davam para o funcionário, mandava de Uber para casa e, não volta mais para cá. Se você tem internet, se você não tem internet, se você tem mesa, se você tem cadeira, vou ver isso depois. E aí as pessoas, muitos problemas de colunas, problemas das pessoas não conseguirem trabalhar, e aí isso gera um estresse, isso gera uma dificuldade para trabalhar, que enfim. Então, pensar na inclusão na pandemia é tudo isso, né? É entender que durante uma pandemia, cada um é impactado de um jeito diferente. Então, as pessoas que têm filho são impactadas de um jeito, as pessoas que moram numa casa grande são impactadas de outro jeito, as pessoas que têm mais de 5 cômodos de outro, quem pode trabalhar em home office de outro, quem não pode trabalhar em home office de outro. Então, nós não vivemos a pandemia do mesmo jeito. Esse é a primeira consciência que o líder inclusivo precisa ter. E que a volta também precisa ter essa inclusão também. Com certeza. Né? Entender as diferentes realidades. Mas você é jovem, mas eu moro na minha casa com a minha mãe idosa, ou com a minha sogra idosa, né? Como é que eu lido com isso, né? A minha mulher ou meu marido tem um problema grave respiratório, como é que eu lido com isso, né? Então, é complexo. O pessoal aceitou o desafio, eles estão fazendo boas perguntas. Sobre a liderança inclusiva, um exemplo, né? Pode falar. Eu tenho, para mim, um excelente exemplo de liderança inclusiva é o Obama. O Obama, desde quando ele assumiu, ele tem E eu nunca vi uma história de uma pessoa que trabalhou com Obama e disse que não gostei de trabalhar com Obama. Ele é uma pessoa que realmente, eu acho que incorpora essa liderança inclusiva. Eu gostaria de... Estava pensando... quando você falou, né, o presidente da Natura, ele fez exatamente isso, né, Van? Ele marcou uma reunião com todas as mulheres da Natura e pediu para elas reservarem o horário do almoço para não trabalharem, para cuidarem da família, né? Exato. Então, uma liderança nacional, eu acho que um bom exemplo esse comportamento do presidente da Natura, que eu não conheço um pouco mais em detalhes como é que ele atua, mas é um comportamento inclusivo. Tem também a Luísa Trajano, que está fazendo uma grande campanha de violência contra a mulher, né, durante a pandemia, como ela se posicionou como empresária para não demitir, como ela... E olha, veja, né, a postura tanto inclusiva como de responsabilidade social gerou o quê? Gerou aumento do valor das ações dela, né? Então, é o que eu falei, a contrapartida vem depois, né? Sim, eu citaria a própria Luísa Trajano. Vou ler a próxima. Muito bom, pessoal. Entendo que o líder pensa diverso.
O principal papel do líder é a inclusão e o desenvolvimento dos membros da equipe, de modo que fomente a formação de vários líderes dentro das equipes. Eu penso que isso, inclusive, facilita o trabalho complexo da liderança. Excelente, Rosana. E tem uma coisa que eu acho que é super importante que você colocou aqui, é que tem um pressuposto que a liderança precisa ter, é que todas as pessoas têm potencial. Porque se ele não acredita nisso, a pessoa que ocupa a cadeira de liderança, ela vai desenvolver a Eli, mas não vai desenvolver o Edu, porque acredita que o Edu não tem potencial para ser um próximo líder, por exemplo. Então, a gente parte de pressupostos, às vezes até relativamente simples, e que nem tem a ver com diversidade. A gente julga a pessoa de que ela é capaz ou não. E a gente nem pergunta para a pessoa se ela tem essa expectativa. Então, para ser uma boa liderança, eu deveria perguntar para ele qual que é o próximo passo de carreira que ela quer dar e como que eu, como líder, posso facilitar o caminho dela. Como que eu posso colocá-la em projetos, em exposições que vão fazer sentido para esse próximo passo de carreira que ela quer ter. Assim como eu deveria também fazer isso com o Edu. Gente, eu desisti de brigar com a minha gata, tá? Ela tá aqui participando, ela tá inclusa na live, tá? Não adianta. Incluímos humanos e animais. Isso, a gente inclui a minha gata, que acha que é cachorro, gente, mas ela tá aqui. Então, a gente também precisa perguntar, eu preciso voltar para o Edu e falar, Edu, qual que é o próximo passo de carreira que você quer ter? O que você sente que são seus pontos fortes, que você quer alavancar, que vão fazer toda a diferença? E quais são os pontos que você gostaria de ter o meu apoio para que você pudesse ser um profissional melhor e uma pessoa melhor? Porque a gente não desenvolve pessoas para uma posição ou para uma organização, a gente desenvolve gente para ser gente. É para isso, é para a vida. E esse é o papel fundamental da liderança. Se eu não estiver preocupada genuinamente com as pessoas, eu não vou ter inclusão de fato. Porque eu preciso, antes de qualquer estereótipo que as pessoas possam nos encaixar, antes de qualquer dimensão de diversidade que eu possa estar, eu sou um ser humano. Por isso que a gente fala de pessoas com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência, ela é mais importante do que a deficiência que ela tem. Então, eu preciso encarar que todas as pessoas da minha equipe têm potenciais, têm expectativas, têm visões de vida diferentes. E muitas vezes, algumas pessoas com pontos de vida e de partidas diferentes podem não ter a autoestima adequada e não se ver em posições que ela poderia ocupar. E aí cabe ao líder despertar aquele potencial que está ali dormindo ou que está sendo abafado por questões sociais. E eu preciso falar o quanto que eu confio em cada um, para que essas pessoas possam se sentir seguras para serem suas melhores versões. É nisso que eu acredito, pelo menos. Lindo, sim, lindo. Essa semana eu vivi um fato muito parecido, que é a gente pensar também o que nós, enquanto líderes, o que nós fazemos com as informações culturais que a gente sabe, que a gente conhece a respeito de determinados grupos sociais, né? Por exemplo, eu tive um fato com uma pessoa que não consegue escrever, né? A pessoa não consegue escrever. E a gente discutia, como que vamos fazer ela escrever? Ela não escreve, porque ela não sente. Eu falei, olha, é um menino negro, que está passando por uma situação de pandemia, que mora na periferia. Pelo que eu já observei dele, ele fala bem, mas ele não consegue escrever, evoluir bem, né, performar bem na escrita. Se a gente, nessa instituição, a gente for, de fato, continuar incluindo pessoas negras, de baixa renda, será que a escrita, de fato, é o que a promove? Porque a história das pessoas negras do Brasil, a expressão de comunicação é a oral, não é a escrita. Né? Não é porque eu passei pelo doutorado e pelo pós-doutorado que eu sei escrever, não sei, estou aprendendo, porque a minha expressão, ela é o quê? Ela é escrita. E esse jovem, pelo que a gente vem acompanhando, da família, da evolução dele, por mais orientações que a gente tenha dado, a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa concepção, nós não estamos usando o nosso conhecimento de história, de grupos sociais, de como as populações negras evoluíram nesse país e no aspecto da oralidade, para promover esse aluno. Se o trabalho final dele fosse um podcast, ou se fosse
uma live, ele se sairia bem, não sairia, professor? Ele falou, sairia. Né? Então, assim, o inovar também é isso, né? A gente vê potencial, a pessoa ela não performa dentro das caixinhas que nós estabelecemos enquanto lideranças ou nas nossas instituições, mas ela performa de um outro jeito. Nós estamos abertos a uma outra possibilidade. É isso que nós precisamos também pensar ao incluir pessoas diversas. É o universo de onde ela vem, é a forma e a estrutura de como ela foi formada, né? Como ela evoluiu e a família dela, né? E se eu sou um gestor, né? Se eu sou puramente um gestor, se eu não sou um líder, eu contrato as pessoas pelas competências técnicas e não convido a pessoa a trazer todos esses outros talentos, todas essas competências, todas essas outras coisas que ela desenvolveu no ambiente extracurricular, no aprendizado, na experiência de vida, né? Eu não convido nada disso, né, a vir para a pessoa contribuir com isso para o ambiente de trabalho, né? Eu, na minha pesquisa, eu acho que eu fiz uma pesquisa com empresas multinacionais, né? Eu acho que, de longe, o que mais me incomodou foi a resistência quase em bloco de multinacionais de manter o critério do idioma nas contratações. E eu acho um critério totalmente estúpido e totalmente irreal para a realidade brasileira. Existe uma pesquisa feita pelo British Council que diz que somente 1% da população brasileira, vocês entenderam certo, 1% da população brasileira fala inglês no nível avançado ou fluente. E a gente abre as vagas de emprego e quase todas colocam esse critério, né? Então, qual tipo de pessoa que a gente está contratando e quantas pessoas e quantos talentos a gente não está deixando do lado de fora com esse critério? Mas é aquele exército de reserva que eu falei da outra vez, né? Nós temos, historicamente, um alto índice de desemprego, o que também serve muito a essa prática de você tem, né? Você tem um contingente ali de reserva que você pode colocar essa restrição e você vai pensar aquilo que mais te interessa. Então, você vai ser totalmente excludente no seu processo seletivo, vai continuar selecionando aquela camada, e mesmo assim você ainda vai ter milhares e milhares de opções à sua disposição, né? Então, é uma lógica muito cruel, né? Mas a gente já está 1h10 na nossa live, e eu queria dizer o seguinte, que não basta reconhecer a diversidade, não basta reconhecer que ela é uma urgência, como a gente diz lá no Instituto, social e estratégica para o negócio. A gente precisa agir por ela, agir de maneira efetiva, e ninguém melhor do que o líder para realmente agir em favor da diversidade. Então, aqui a gente falou de várias opções de como ser um bom aliado, de como ter atitude, de como se posicionar e de como realmente fazer a diferença. Você, às vezes, como líder, vai estar numa organização onde a empresa não ainda abriu essa questão sobre diversidade, não está na pauta. Mas você está selecionando, você está contratando para a sua equipe. Será que você, individualmente, não pode ser um agente de transformação e começar a pensar em outras possibilidades? Em ter mais mulheres no seu time, em ter negros no seu time, em ter asiáticos no seu time, outras pessoas, né? Será que não vai fazer diferença naquele seu departamento e pode reverberar para toda a organização? Enfim, são coisas que você precisa pensar, né? Expandir a sua mente como líder para conseguir fazer a diferença. Bom, e agora, fale, Du. Van, a gente tinha feito uma pergunta para mim. Ela me perguntou o que eu quero que o meu líder faça para eu me desenvolver, né? E eu quero que o líder me convide, me convide para fazer o curso do Instituto de Diversidade, né? Olha, eu ia querer também. Se eu tivesse esse curso há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não, 20 anos não, há 13 anos, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, eu teria feito tanta coisa diferente e melhor. Idem. Porque, né,
A gente tem muito mais acesso à informação agora, né? Eu acho que deveria ser conteúdo escolar, a questão da inclusão e diversidade. Olha só, gente, uma advocacia, né, para as políticas públicas, né? Porque, né, a gente vai para o mercado de trabalho e não vai com a concepção de inclusão. E se esse assunto começar a ser discutido em casa, na escola, né, e posteriormente no ambiente de trabalho, a gente chega melhor preparado. A gente precisa de formação nesse assunto. Né? E o pior é que já é diversa, né? A escola já é diversa, mas a gente não tem um conteúdo inclusivo. Realmente, eu acho que você tocou num ponto fantástico, Elisângela, é bem por aí mesmo. A Sinara, que tem nome de... a Sinara Keila, ela falou que tenta fazer, né, que faz isso na escola, mas é aquilo que a gente discutia, ela faz no núcleo dela, na sala dela, né, ela também quer ser incluída na escola dela, né, na cidade dela, e aí, essa coisa, só ela, como professora, ela pode fazer a inclusão e promover a inclusão? Não, existe também um sofrimento, porque você quer incluir, quer ser incluída, e a sociedade, ela te oprime, né? E o que acaba levando a várias doenças emocionais, psicológicas, né? A gente poderia fazer uma outra live para falar sobre agência, né? Porque o indivíduo hoje, né, nós como indivíduos na sociedade, qual é a nossa agência para mudar? Dentro de uma organização, talvez você tenha uma agência limitada, que talvez seja o seu departamento, a professora tenha uma agência limitada, que é a sua sala de aula. Talvez aquele aluno, né, que veio procurar com uma situação de um problema em casa, naquela situação você tem uma agência, mas ela tem um limite, porque a gente está dentro de uma estrutura social, de uma estrutura política que é muito mais forte, muito maior, mas a gente precisa começar, e eu acho que começar é a gente se educar, né? Se a gente começar a se preocupar e saber mais, e aprender mais, e reposicionar o nosso vocabulário, né? E, por exemplo, quantas vezes você fica assim, eu chamo essa pessoa de preta, de negro, ou eu não falo nada disso porque é um tabu, então eu falo que ela é morena. Não, fala que ela é negra, que ela é uma pessoa negra. Mas as pessoas não conseguem ainda usar o vocabulário adequado ou justo para aquela situação, naquele relacionamento. Então, com a diversidade, né? Então, a gente tem muito que aprender. E a gente está num caminhar, e o que a gente quer fazer com as pessoas lá no Instituto é pegar na mão, não interessa em qual ponto você está, se você sabe muito, se você sabe pouco. Na verdade, a gente quer construir um conhecimento coletivo que faça a transformação, né? Que seja capaz de criar pontes e não criar segregação. A gente quer juntar as pessoas, falar sobre isso e juntar no sentido de realmente trabalhar com amor, né? Esse é o nosso propósito, trabalhar no amor, né? Não no rancor. Trabalhar com pessoas, como disse a Rosana aqui, né? A gente chegar ao momento em que são pessoas, né? E agora, para finalizar, vocês que estão assistindo, não desliguem da nossa live, porque nós conseguimos juntar nosso dinheiro, e com muito conseguimos contratar uma agência e uma atriz maravilhosa internacional, viu, Mariana, Rosana, Sinara, vocês que estão aí. É uma atriz, assim, tipo padrão Angelina Jolie. E ela gravou o nosso vídeo promocional, e eu queria que vocês assistissem em primeira mão, porque hoje é lançamento internacional. 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 Os microfones. E eu vou mostrar, então, para vocês, depois ele vai falar um pouco mais do Instituto e a gente encerra a nossa live. Vou compartilhar com vocês, coloquem os microfones no mudo, não esqueçam. Como professora, consultora e empresária, tenho acompanhado as discussões e as reflexões sobre diversidade e inclusão nas empresas.
E ainda vejo muitos empresários executivos se questionando sobre a necessidade de promover a diversidade nas empresas. O fato é que vivemos em uma sociedade altamente diversificada. As empresas não podem fechar os olhos para essa pluralidade. É preciso aceitar os profissionais como eles são e favorecer o aprendizado com as diferenças. Ter um ambiente de trabalho diverso significa desenvolvimento, criatividade e inovação, além de proporcionar uma série de benefícios, como melhores resultados, clima mais favorável, diminuição do turnover e um time muito mais engajado. O Instituto Diversidade desenvolveu um curso 100% online, baseado na metodologia da aprendizagem transformadora, com um preço acessível. O curso Diversidade e Inclusão Organizacional apresenta os princípios básicos e fundamentais para que profissionais interessados em trabalhar com diversidade ou que já tenham esse desafio como objetivo possam aprender, refletir e encontrar possibilidades sobre como contribuir para criar uma cultura mais diversa. A diversidade e inclusão é uma urgência social e uma necessidade estratégica para todas as empresas. Acesse o nosso site www.institutodiversidade.com.br e saiba mais sobre esse curso. Seja você também um agente de transformação e faça diferença, não só na sua empresa, mas também no mundo. E aí, boa essa, viu? A gente investiu direitinho o dinheiro. Gente, ela é famosa, é uma atriz famosérrima. Vocês gostaram do vídeo? Esse é o nosso vídeo promocional. Eli, então fala um pouco mais do curso pra gente. A Eli tá no mudo. Pronto, agora me ouvem, né? Então, a gente quer convidar todos que quiserem participar do nosso curso de Diversidade e Inclusão Organizacional. Nós vamos oferecer um curso com 15 horas de duração. Ele tem 2 horas e meia, né? Ele começa todas as terças-feiras, são 6 encontros, que começa das 19 às 21h30, onde nós vamos poder discutir sobre os temas mais emergentes aí relacionados à questão da diversidade e da inclusão. Nós 4 seremos facilitadores, né? Vanessa, Gisele, Eduardo, Elisângela, e também o Gênison Honorato, que é o nosso parceiro e que estará conosco também na oferta desse curso e desses conteúdos. E o que é muito interessante? Que a gente traz uma metodologia testada, aprovada e muito estudada pela Vanessa, né, na dissertação de mestrado dela. Então, a nossa metodologia de ensino, ela é inclusiva, ela é uma metodologia que ela promove a interação entre as pessoas, ela promove a discussão, o aprendizado e colocar em prática a ação. Então, passando por esse nosso curso, na verdade, você já sai com uma proposição de implantação de medidas e de ações de inclusão. Se não na sua organização, pelo menos para você se colocar a serviço da inclusão de pessoas, né? Então, até dia 20 de setembro, nosso curso, a gente está com uma promoção. Então, vocês podem consultar as condições e os valores no nosso site, né? Tá passando na vinhetinha aqui embaixo, né? A Vanessa, gente, ela está toda tecnológica, porque ela fez o nosso vídeo promocional, ela criou as vinhetinhas, ela tá toda assim, gente. Essa quarentena, ela se qualificou nessa área digital que é surpreendente, né? Eu tô surpreendida. E aí, e com competência, lógico, né? Então, nosso site é o www.institutodiversidade.com.br. Então, lá vocês terão as condições com desconto e terão também condições de parcelamento. E se a gente não atender a um desses requisitos que possa lhe atender, por favor, entre em contato com um de nós 4. Nós queremos incluir quem queira participar com a gente desse movimento de transformação e de inclusão.
Isso, vai. Excelente. Bem, Elisângela, muito obrigada, eu aprendi mesmo muita coisa. Na verdade, a gente tem que continuar aprendendo muito, porque a nossa expectativa de vida aumentou, né? Então, nós vamos viver mais de anos. Se matar de aprender coisa nova, porque a aposentadoria não vai rolar, tá? Então, já sei fazer edição, eu sei fazer edição de vídeo, sou atriz, manicure, o que você precisar, eu faço. Está aumentando o cachê. Conforme ela vai falando, vai aumentando esse cachê. Olha, só que essa questão de longevidade, etarismo e trabalho, e long life learning, a gente faz uma outra live sobre isso, né, gente? Gente, muito obrigada pela presença, foi muito gostoso bater esse papo com vocês. Arrasaram nos comentários, muito obrigada pela força sobre o vídeo promocional, eu agradeço. A gente vai colocar no ar, já que não tem outro, vai esse mesmo, e eu espero que a gente se veja na próxima live. Vem com Obrigado. a gente nesse ritmo, gente. É divertido, é leve, essa interação entre a gente é sempre assim. Então, o curso também vai ser muito leve, muito gostoso da gente falar de assuntos tão bacanas aí para aprimorar. Obrigada a todo mundo pela participação, foi uma delícia ter todos vocês aqui. Obrigada, time, por todos nós estarmos aqui juntos de novo. Valeu, até a próxima. Obrigada a todos. Valeu, obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.